22 de junho. Não jogue fora sua confiança. Pedras Preciosas do Grego, volume 1, Dr. Rick Renner. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Hebreus 10, 35. Você já ficou tão exausto esperando a promessa de Deus se realizar que ficou tentado a dizer: chega, esperei tempo demais, não vou mais ficar aqui esperando, dediquei tempo suficiente de minha vida a isso, estou cansado, vou jogar tudo para o alto e seguir em frente com a minha vida. Se para você essa é uma tentação, precisa ler Hebreus 10, 35. A forte advertência de Deus que nos exorta a nunca desistir e nunca se dar por vencido. Esse versículo diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. As palavras não abandoneis são tomadas da palavra grega apobalo, composta pelas palavras apo e balo. A palavra apo significa fora e a palavra balo significa lançar algo, como uma bola, uma pedra ou algum outro objeto. Quando essas palavras são combinadas, formando uma nova, esta significa jogar fora, descartar ou livrar-se de algo não mais ansiado, necessário ou desejado. Um exemplo claro da palavra apobalo é usado em Marcos 10:50. Jesus tinha acabado de encerrar seu ministério na cidade de Jericó e ele e seus discípulos estavam prestes a deixar a cidade, juntamente com um grande número de pessoas que o seguiam. Ao percorrer a entrada, Jesus passou por um cego chamado Bartimeu. Marcos 10, 47 a 48 diz: E ouvindo que era Jesus o Nazareno, Bartimeu pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o reprimiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava, mas filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ficou tão impressionado com a insistência de Bartimeu que Marcos 10, 49 nos diz: parou Jesus e disse: chamai. A palavra apobalo é encontrada no versículo seguinte. Este diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Marcos 10:50, a palavra lançando provém de apobalo, significa Bartimeu não tirou simplesmente a roupa e a pôs de lado. Em vez disso, ele rapidamente a sacudiu para longe do corpo e a jogou no chão. Ele se libertou daquela roupa. Veja, a roupa de Bartimeu estava enrolada tão firmemente em seu corpo que o impedia de chegar a Jesus. Para se libertar, ele pegou aquela roupa e a tirou para fora do caminho. Ele a descartou. Ela era um incômodo que estava impedindo a sua mobilidade. Por isso, ele a lançou para fora do caminho. Aquela roupa limitava seu movimento e impedia de ir aonde ele queria estar. Por isso, ele a agarrou e a lançou fora. O cego Bartimeu quis se levantar e chegar a Jesus rapidamente, mas estava irritado, exasperado e aguçado pela roupa que impedia a sua movimentação, que atirou e a soltou de suas pernas para poder mover-se. A palavra grega apobalo descreve esse processo de remoção em Marcos 10:50. Por esse exemplo do cego Bartimeu, por que ele é tão importante? Porque o versículo com o qual começamos hoje foi escrito para os cristãos que haviam sofrido muito por causa da sua fé. Eles suportaram dificuldades, mas ainda permaneceram fiéis ao chamado de Deus e à sua firme crença nas promessas de Deus. Porém, quando o livro de Hebreus foi escrito, e eles leram esse versículo pela primeira vez, eles já vinham crido que Deus transformaria as suas tragédias em vitórias durante vários anos. É bem possível que eles tenham começado a perguntar: será que Deus um dia transformará nossa tristeza em regozijo? Ele realmente transformará as nossas cinzas em beleza? Quanto tempo mais precisaremos esperar para que as promessas de Deus se cumpram? Entendemos mais as promessas de Deus? Estamos esperando por algo que nunca acontecerá? É por isso que Hebreus 10:35 adverte a esses cristãos: não abandoneis, portanto, a vossa confiança.
Em função das palavras não abandoneis, derivando da palavra apobalo, esse versículo sugere que eles estavam tão cansados e frustrados por esperar a promessa de Deus se cumprir, que foram tentados a abandonar toda essa coisa de fé e esquecer as promessas de Deus, às quais estavam se apegando havia tantos anos. Eles estavam começando a pensar que viver por fé era o que os havia limitado, atado e mantido no mesmo lugar por todos aqueles anos. O uso da palavra apobalo sugere que os cristãos hebreus estavam pensando: se nós não tivéssemos nos mantido tão firmes na palavra de Deus todos esses anos, pelo menos poderíamos ter feito outra coisa com nossa vida. Vamos simplesmente nos esquecer da promessa de Deus que nos deu. Nós nos mantemos firmes tempo suficiente, simplesmente vamos nos afastar e nos esquecer dela. Pelo menos poderemos então começar a seguir em frente com a nossa vida e fazer algo diferente. Chega dessa fantasia de que Deus fará algo milagroso por nós, lancemos fora essa promessa que nos reteve e sigamos em frente com a nossa vida. Hebreus 35 é a resposta de Deus a esse tipo de pensamento, acusações e dúvidas mentirosas. Deus clama a eles que se apeguem e nunca larguem as promessas que Ele fez a cada um deles. E Deus está dizendo a mesma coisa para nós hoje. A palavra confiança vem da palavra grega parecia, significa ousadia e descreve um tipo de linguagem muito ousado, franco e sincero. Carrega o significado de ser franco, firme, direto e objetivo. Nesse versículo, ela se refere às declarações e confissões de fé ousadas, corajosas e destemidas, diferentes às promessas de Deus que aqueles cristãos vinham fazendo. Eles vinham confessando, declarando e reivindicando as promessas da palavra de Deus para a sua vida pessoal. Eles o fizeram de forma corajosa, audível e pública. Agora que os resultados não aconteciam, eles estavam ficando cansados, sentiam-se tentados a largar tudo e considerar aquilo como absurdo. Porém, esse versículo recomendou enfaticamente que se mantivesse firme e continuassem crendo. E agora você precisa firmar-se nas promessas de Deus da mesma maneira que aqueles cristãos hebreus foram introduzidos a fazer. Hebreus 10:35 poderia ser lido assim: não descartem, afastem, dispensem, joguem no lixo ou lancem fora a sua ousada declaração de fé, porque ela traz grande recompensa. Hoje estou recomendando enfaticamente: não deixe o diabo convencê-lo a lançar fora a sua fé. Você esperou durante um tempo demasiado, investiu muito da sua vida nesta promessa para se afastar agora. Se você se afastar do que Deus lhe prometeu após esperar todos esses anos, isso significaria que todos esses anos de nada serviram. Provavelmente a manifestação dos seus sonhos está muito próxima. É por isso que neste momento o diabo está trabalhando em regime de hora extra para tentar desencorajá-lo. Ele quer que você descarte a sua fé agora, porque sabe que se você se firmar durante muito mais tempo, verá seus sonhos a se tornarem realidade. Por isso, é o momento de você ficar firme, aguentar e continuar crendo, porque não demorará muito, mas para que você esteja no meio de seus sonhos. Minha oração para hoje: Senhor, ajuda-me a agarrar-me às promessas que Tu me deste em Tua palavra. Quando eu ficar fisicamente cansado ou espiritualmente desgastado, recupera-me com o Teu Espírito e recarrega-me com Teu poder, para que eu possa continuar crendo até finalmente ver a manifestação das minhas orações. Sei que Tu és fiel e que Tua palavra nunca falha, por isso ajuda-me a permanecer firme até eu ver todas as Tuas promessas se tornarem realidade em minha vida. Com a ajuda do Teu Espírito e do Teu poder, posso ficar e ficarei firme até ao fim. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje: confesso que tenho uma fé inabalável. Eu me mantenho firme e fundamentado nas verdades que Deus me deu.
As tempestades da vida podem vir contra mim e o diabo pode tentar me mover, mas eu não me afastarei das promessas contidas na palavra de Deus. Essas promessas me pertencem e por fé eu as reivindico neste momento. Sou forte e cheio do poder do Espírito. O inferno se afasta do meu caminho porque eu me posiciono na palavra de Deus e me recuso a me mover. Eu declaro isso pela fé, em o nome de Jesus.